É importante que se fale isso dentro de casa, né? Enquanto tem vida. Porque a doação de órgãos, ela acontece com o paciente falecido. E aí a família tem muita dificuldade em dizer sim ou não, porque já é uma situação difícil, né? Receber a notícia que seu ente querido faleceu e ainda ter que processar a vontade que não tinha informação em vida. Então, é bom conversar em vida, esclarecer, entender sobre o processo, de como é, e falar com a família num domingo, num jantar, numa roda de conversa com a família. Olha, se acontecer comigo, eu tenho vontade de ser doadora. Porque quem vai dar essa resposta é a família. Isso já facilita bastante para a família tomar essa decisão, né? Muito, e muito. A gente vê bastante, né, Maíra? A família chorando aos prantos. E aí não é esse momento em que a gente aborda a família para falar sobre doação, porque eles precisam ter o entendimento da morte, entender que houve o falecimento. Em um outro momento, a gente chama eles para conversar, isso pode levar até 24 horas ou um pouco mais. A gente chama eles para conversar. Às vezes, a família, no mesmo momento em que a gente fala do falecimento, eles questionam, e agora? Eu faço o quê? Uhum. E aí a gente dá a opção de poder ser doador de órgãos naquele momento. Como funciona, né, desde o início do processo? Geralmente, esses pacientes sofreram morte traumática ou tiveram um AVC. A maioria da grande parte desses pacientes falecidos são morte traumática, um acidente de carro, alguma coisa muito grave, que aí tem a morte encefálica e o coração continua batendo. Então, o diagnóstico é feito sempre com diversos médicos diferentes, eles não conversam entre si, isso que torna o processo seguro. Tem um exame complementar que a gente faz, que afirma o que os médicos fizeram anteriormente, né, que é a avaliação clínica. Tudo isso leva pelo menos de 24 a 48 horas para acontecer. A gente espera que a família tenha o luto, receba essa informação, o entendimento do luto. Depois a gente aborda sobre doação se eles têm a intenção de doação. A partir do momento que eles falam temos a intenção, aí tem todo um processo burocrático, legal, né, de assinatura e testemunha, enfim. Após isso, dentro do hospital, aqui dentro da Santa Casa de Rio Claro, a gente faz testes. Então, faz exame de sangue, raio-x, dentro de vários outros exames. Isso é encaminhado para a Unicamp, que é a OPO, a Organização de Procura de Órgãos, que é o órgão da qual nós respondemos. Dentro desses resultados, a OPO vai fazer a busca desses receptores, se eles estão próximos de nossa região, se o órgão do nosso doador é compatível com o receptor. Cada órgão tem um tempo para transporte, então, se o doador aqui em Rio Claro, ele tem o coração, mas o receptor é em Tocantins, se o transporte for aéreo, é possível que a gente consiga, mas se não, acaba não conseguindo doar. Então, tem toda essa dificuldade. É por isso que a gente enfatiza de, se você é doador, conversar com a tua família. A fila de espera de pacientes aguardando um órgão no Brasil é muito grande, infelizmente. Muitos deles morrem esperando em fila. O nosso maior número de doação no Brasil é de rim, porque a gente tem a hemodiálise. Então, os pacientes que precisam de um rim, eles têm uma máquina que substitui. É uma vida muito difícil para quem é paciente renal, né? 3 vezes por semana tem que ir até a nefrologia para filtrar esse sangue, mas consegue ter uma vida teoricamente um pouco normal, né? Consegue, essa espera é possível, né? Então ele consegue ficar de 5 para 10 anos aguardando na fila de transplante. Infelizmente, os outros órgãos não. Se você precisa de um pâncreas, ou você tem esse pâncreas, ou a sua morte tem data para acontecer. E é muito triste para quem está na fila, né? E esse esclarecimento ele precisa acontecer. Infelizmente, Carla, mais de 40% da população brasileira não é doadora. Os motivos são vários, né? Mas o desconhecimento é o que nos preocupa. Quando o motivo é religioso, a gente respeita, e tem outros motivos. Mas o desconhecimento é que preocupa todas as comissões de doação de órgão, porque a informação está aí e a gente tem que divulgar, e quem tem dúvida, nos procure. Tem internet, hoje está tudo muito fácil, muito acessível. Então, o não doar por desconhecimento deixa a gente bastante triste. Ao longo da pandemia, Maíra, houve uma redução nessa questão das doações, da coleta de órgãos.
A gente sabe que o sistema de saúde estava sobrecarregado, tentando salvar aí a vida dos pacientes com Covid. Isso acabou atrapalhando um pouco a doação de órgãos? Sim, como a Cíntia já havia falado, né? Diminuiu nacionalmente, né, Cíntia? Não foi uma coisa centralizada, né? Foi no país todo. No país né? todo. Sim. Aqui em Rio Claro, vocês chegaram a fazer ao longo da pandemia alguma doação de órgãos de pacientes aqui do hospital? Infelizmente não, os nossos dados é bem parecido a nível nacional. O ano passado não tivemos nenhuma notificação, esse ano tivemos uma provável, mas infelizmente o paciente acabou tendo o coração parado, né? Antes de finalizar todo o processo de doação. Então, na família nem chegou a ser abordada. A queda de doação de órgãos nacional voltou para o número que a gente tinha em 2014. Houve um retrocesso, então. Muito grande. E agora, para a gente voltar todo esse processo, então o trabalho vai ser um pouco mais árduo. Mas a gente entende, né? Na pandemia, todo mundo sofreu um pouquinho com isso e com a gente não ia ser diferente. Eu acho que tem que ser um assunto naturalizado, né? Não deve ser uma coisa difícil, não deve ser um assunto difícil de ser conversado, né? Ele tem que ser falado, como a Cíntia disse, no jantar, né? No final de semana junto com a família. Eu quero, essa é a minha maior vontade, se for assim, né? Tratar desses assuntos de forma mais tranquila, de forma mais natural, né? Para que a família já esteja devidamente informada, não fique sobre a família esse peso também da decisão, Isso, né? Porque esse tempo que a gente espera da decisão também pode inviabilizar daí a doação. Exatamente. Um primeiro médico ele faz o exame clínico, então ele vai à beira-leito, avalia o paciente como um todo. A gente aguarda um tempo, vem um segundo médico, faz outro exame clínico e depois tem um exame complementar que é feito por um terceiro médico que não é dentro do nosso hospital. Então é um processo bastante seguro. Tem que haver a morte cerebral, é isso? Isso. A morte encefálica ela tem que ser constatada após a avaliação desses 3 médicos e o exame complementar. E é fácil, né? Salvar muitas vidas, porque um doador pode salvar diversas vidas com apenas um sim. Tão simples, né? Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo.